Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi dar uma chance ao professor Olavo de Carvalho. Eu já tive algumas altercações com o professor Olavo de Carvalho na internet. Já falei coisas que eu me arrependi, porque eu acusei ele de coisas que eu não podia provar, que me foram ditas por pessoas que eu confio, mas ter confiança em quem te diz uma informação não é a mesma coisa que ter evidências da informação. Enfim, o professor Olavo tem uma grande base de fãs, especialmente na direita, né, e entre os conservadores. E o professor Olavo fala coisas sobre ciência, bastante. Então eu vou me focar nisso, eu vou me focar na ciência que eu mais entendo, que é a biologia, e na parte da biologia que eu mais gosto, que é a evolução. Então vou ler para vocês o texto dele, Porque não sou um fã de Charles Darwin. E vou comentando ao longo do texto o que está errado, tá bom? Então vamos lá. Esse texto foi publicado no Diário do Comércio em 20 de fevereiro de 2009. As festividades bilionárias em comemoração aos 200 anos de nascimento de Charles Darwin tornam momentaneamente invisíveis alguns fatos essenciais da vida e obra desse homem de ciência. Desde logo, Darwin não inventou a teoria da evolução, encontrou-a pronta sob a forma de doutrina esotérica na obra do seu próprio avô, Erasmus Darwin, e como hipótese científica em menções inumeráveis espalhadas nos livros de Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Goethe, entre outros. Isso já tem muita coisa errada aqui. O Erasmus Darwin, ele escreveu um poema chamado Zoonomia, e esse poema realmente advoga uma origem natural para as espécies, né, para os seres vivos, e que eles mudam ao longo do tempo. Mas o principal mecanismo proposto por Darwin, evolutivo, o principal processo evolutivo é a seleção natural, e isso não foi proposto por Erasmus Darwin, logo a teoria da evolução não estava pronta, e aqui foi publicado em 1858 com Darwin e Alfred Russel Wallace, não estava pronta. Houve algumas sugestões no mundo árabe e no próprio mundo ocidental de seleção natural, mas ninguém entendia bem como aplicar isso aos seres vivos, e foi o trabalho bem meticuloso do Darwin com várias espécies e os experimentos dele que deu as evidências que faltavam para a comunidade científica aceitar que as espécies não eram fixas, que elas mudavam com o tempo e que existiam processos de uma certa natureza por trás dessa mudança que as espécies passam ao longo do tempo. Continuando. Tudo o que ele fez foi arriscar uma nova explicação para essa teoria, e a explicação estava errada. Ninguém mais entre os autoproclamados discípulos de Darwin acredita em seleção natural. Isso é mentira. É uma falsidade. Eu não sei se falar mentira quer dizer que o professor Olavo está mentindo. Quer dizer, claro, mas quer dizer que o professor Olavo está tá fazendo isso de uma forma dolosa, de propósito, entendeu? Falando falsidade de propósito. Isso eu não sei, mas isso aqui no mínimo é uma falsidade, uma óbvia falsidade, e e não sei se isso é devido à ignorância ou má fé, né? Isso eu não sei, então eu não vou acusar o professor Olavo de ter má fé aqui, mas eu posso acusar ele de ser ignorante, porque está afirmando uma falsidade. Então a esmagadora maioria dos biólogos aceita a seleção natural como o principal processo que promove a mudança dos organismos e das espécies, das populações ao longo do tempo. A teoria da moda, o chamado neodarwinismo, proclama que, em vez de uma seleção misteriosamente orientada ao melhoramento das espécies, tudo o que houve foram mudanças aleatórias. Não é verdade, isso aqui é uma falácia do espantalho. O neodarwinismo não é como normalmente se chama a teoria da evolução mais moderna, que sofreu algumas modificações periféricas ao que o Darwin propôs. Darwin nunca disse que não havia outros processos que promoviam a evolução. Por exemplo,
E hoje a gente sabe que tem deriva genética, tem migração, tem mutação, sentido estrito e sentido amplo. Então existem outros processos que o Darwin nunca disse que não se ele especulou nisso, foi acertadamente, porque ele falou deve haver outros processos além da seleção natural que causam a evolução dos seres vivos. Então não tem nada a ver com mudanças aleatórias. Para entender exatamente o erro do professor Olavo aqui, procurem falácia de Hoyle, que foi um físico que não entendia exatamente o que a teoria da evolução e a seleção natural propõem, e que não é aleatório. O que é aleatório, na verdade, o que é cego, uma origem da variação é cega, é aleatória, pseudo-aleatória. Que não é, porque eu falo pseudo-aleatória porque existem, por exemplo, no genoma humano, existem o que a gente chama de hotspots, que são os pontos em que mutações são mais prováveis de acontecer do que em outros. Então, isso faz do processo da origem da variação genética não totalmente aleatório, mas é um processo cego quanto ao que tem no ambiente. O ambiente vai atuar como uma pressão sobre essa variação, então vai ficar o que está mais apto e vai perecer o que está menos apto nessa variação. E isso é a seleção natural. Que eu saiba, diz o professor, o mero acaso é simplesmente o contrário de uma regularidade fundamental fundada em lei natural, racionalmente expressável. Essa frase está muito obscura, nem sei o que ele está querendo dizer exatamente. Um mero acaso é precisamente o contrário de uma regularidade fundada em lei natural. Não necessariamente. O acaso não é totalmente desestruturado, né? A gente tem as teorias da estatística e da probabilidade. Tem o Poisson, por exemplo, um dos grandes nessa área. Então há algo no acaso que tem uma estrutura. Por isso a gente tem, por exemplo, modelos de variáveis aleatórias, né? Que a gente tem, por exemplo, a famosa curva gaussiana, curva normal. É um padrão encontrado no acaso. Então, não sei do que o professor está falando aqui. O darwinismo é uma ideia escorregadia e proteiforme. Desculpa, mas proteiforme? Deixa eu... Sério, dessa vez eu vou até no dicionário. Vai ver que é porque o meu vocabulário está muito limitado. Proteiforme, segundo o Priberam, é que muda frequentemente de forma. Tá bom. Ok. O darwinismo é uma ideia escorregadia e proteiforme, que muda totalmente, toda hora de forma. Não é. Eu expliquei agora para vocês basicamente o que é a seleção natural. Vocês acharam que essa ideia vai mudar o tempo todo? Não, ela tem uma estrutura central, não tem? Então não é proteiforme. Com a qual não se pode discutir seriamente. Lá vem a linguagem carregada e retórica do professor, que é muito frequente, e aí que ele começa a se perder na argumentação, né? Então, algo espremido contra a parede com uma nova objeção, ele não se defende, muda de identidade e sai cantando vitória. O que ele está falando aqui é basicamente a mesma crítica que fez o Karl Popper, o filósofo da ciência, à teoria da evolução, que ele próprio retratou depois, né? Depois de estudar exatamente o que diz a teoria da evolução e a biologia, o Karl Popper ele tinha um critério da demarcação entre ciência e não ciência, e dizia que o principal numa ideia científica é que ela se expõe à refutação, é o refutacionismo, né? Ou a falseabilidade. Essa é outra forma de chamar o critério dele. Há algumas críticas a esse critério de demarcação. A minha favorita é da filósofa Susan Haack, que eu até traduzi. Vou botar embaixo a minha tradução. Enfim, mas até o próprio inventor da ideia de que as ideias propriamente científicas se expõem à refutação, e que falou a mesma coisa que o professor está falando aqui, ele voltou atrás quando aprendeu um pouco mais sobre o que a teoria da evolução diz. Continuando, muitas teorias idolatradas pelos modernos fazem isso.
Mas o darwinismo é a única que teve a cara de pau de transformar-se na sua contrária e continuar proclamando que ainda é a mesma. Do que o professor está falando eu não sei, porque o que era contrário à teoria da evolução era o fixismo das espécies, né? Teve até um debate famoso aqui na Inglaterra entre o Wilberforce, que era um clérigo, e um grande defensor do Darwin, que era o Huxley. E então, nesse debate, por exemplo, ficou mais ou menos claras, pelo menos, quais eram as ideias fundamentais que estavam em conflito ali. Então, era o fixismo das espécies, que as espécies não mudam ao longo do tempo, que as espécies mudam. E especialmente, é claro, a espécie humana, que é o que a gente mais, o que chama mais atenção, né? Mas não, a teoria da evolução nunca se transformou no fixismo, que é isso que dá para depreender dessa afirmação do professor. Então não. Todos os celebrantes do ritual darwiniano, neo-darwinistas inclusos, rejeitam como pseudocientífica a teoria do design inteligente. Claro, sim, a gente... quem trata da teoria da evolução, olha, eu esqueci de dizer, não é neo-darwinismo, como a gente chama, porque o termo darwinismo, ele exagera o papel de uma pessoa, que é o Darwin. Na verdade, a teoria é tão bem amparada por evidências que tanta gente trabalhou nela que não faz mais sentido acreditar, embora muito crédito esteja com Darwin, acreditar todo o crédito ao Darwin não faz mais sentido. Então o que a gente chama, na verdade, de nova síntese da teoria evolutiva, que foi estabelecida, a gente chama de nova síntese porque no começo da genética existiam algumas informações da genética que pareciam contradizer algumas informações da teoria da evolução, especialmente quanto a como é a herança. Então Darwin, por exemplo, defendia a ideia de que a herança poderia ser por mistura, que a criança pensa num massa de bolo, sei lá, pensa no leite com Todd, e o pai seria o Todd, a mãe seria o leite, então a criança seria o chocolate, a mistura disso. Mas não é assim que a genética funciona. Então essa ideia do Darwin estava errada. Então teve que haver uma nova síntese entre como funciona a origem da variação, que eu já discuti um pouco, e como a seleção natural atua sobre essa variação. E o design inteligente, para ir onde o professor Olavo está falando, o design inteligente, da onde eu sei, a primeira vez que ocorreu essa expressão foi numa carta do Darwin a um biólogo, um historiador natural, como era o termo da época, americano, chamado Asa Gray. Não sei se foi o Darwin que usou ela primeiro ou o Asa Gray que usou ela primeiro. Mas o design inteligente é uma ideia religiosa, né? Falando que Deus criou. O que a gente tem hoje são várias posições teológicas para, os teólogos que têm esse papel de ver as ideias religiosas, a compatibilidade delas com a ciência, né? Então existe hoje, por exemplo, os evolucionistas teístas. Tem alguns amigos assim, eles acreditam em Deus, acreditam que Deus criou os processos que governaram a mudança das espécies, né? Eles nem afirmam que Deus guiou a evolução para cair no ser humano. Eles acham mais que Deus colocou as leis naturais que eventualmente dariam alguma espécie inteligente, coisa assim. Enfim, interessante, não é a minha posição, mas existe a ideia, é uma opinião filosófica respeitável. Mas o design inteligente não é isso. O design inteligente, ele, na verdade, ele tem uma estratégia política de infiltração na ciência e na cultura, inclusive. Tem até um documento de a maior organização responsável por essa ideia nos Estados Unidos, que eles chamam da estratégia da cunha. Cunha como metáfora de... Uma cunha é um objeto que você enfia numa fresta para poder abrir, né? É muito usada para abrir madeira. Então é isso que eles querem. É uma estratégia política de se infiltrar na ciência, não por ter evidências de que as espécies foram planejadas por uma entidade inteligente. Não, porque isso eles não apresentam. Quando tentaram apresentar isso a última vez foi com Michael Behe, e foi respondido Michael Behe que o que ele propôs como evidência de inteligência na constituição dos seres vivos, de inteligência
de supostamente ter sido criação de uma inteligência. Então ele recebeu a resposta, inclusive quem respondeu mais com paciência às críticas do Michael Behe e à teoria da evolução, tentando defender o design inteligente, era um biólogo católico. Então a ciência é muito diversa, os cientistas são muito diversos em crença quanto à teologia, mas os cientistas que trabalham com os seres vivos, há um grande consenso, um enorme consenso, maior até que o aquecimento global, por exemplo, maior que o consenso de algumas teorias da física entre físicos, que as espécies mudam ao longo do tempo e que a seleção natural tem alguma coisa a ver com isso e com adaptações, que é outro conceito importante. Enfim, continuando. Mas quem inventou essa teoria foi o próprio Charles Darwin. Falso. O Darwin, como eu disse, no máximo usou o termo design inteligente. Ele não inventou a teoria do design inteligente, e o design inteligente não é uma teoria científica. O design inteligente é no máximo uma hipótese. No máximo uma hipótese. Então, não há tanto consenso entre esses termos, mas um dos consensos entre filósofos da ciência é que teoria é o construto mais confiável que a ciência pode produzir. Teoria da gravitação universal é uma teoria, né, que fala sobre um fenômeno natural, que é a atração entre os corpos. Da mesma forma, a teoria da evolução fala de um fenômeno natural, que é a mudança das espécies ao longo do tempo, e a origem das adaptações, do que as espécies apresentam. Então, falsa afirmação do professor. Isso fica muito claro nos parágrafos finais de A Origem das Espécies, que na minha remota adolescência li de cabo a rabo, como um enorme encantamento, que fez de mim um darwinista fanático ao ponto de colocar o retrato do autor na parede do meu quarto, rodeado de dinossauros. Professor, como eu disse, por isso mesmo a gente não gosta muito na biologia, na genética, de focar tanto na personalidade do Darwin. Não é um culto à personalidade do Darwin. A teoria da evolução é uma teoria que não depende do Darwin. Se não tivesse sido ele quem propôs, outra pessoa teria proposto. Então, será que essa tendência aqui que o professor confessa de fanatismo com o Darwin, será que ele não está aplicando em ideias que ele defende hoje em dia? É um caso a se pensar, né? Nem sempre os traços de personalidade desaparecem com o tempo, quando a gente vai aprendendo outras coisas. Fanática, já li isso aqui. Fanática ao ponto de colocar o retrato do autor na parede do meu quarto, rodeado de dinossauros. Agora, graças à amabilidade de um leitor, tomei conhecimento dos estudos desenvolvidos por John Angus Campbell sobre a retórica das ciências. Ele estuda os livros científicos sob o ponto de vista da sua estratégia de persuasão. Num vídeo fascinante que vocês podem ver. Não vi o vídeo, mas acho que não é importante. Se o professor quer saber de evidências da evolução, na minha pesquisa, por exemplo, uma evidência da evolução que eu achei, eu fui ver os genomas, as sequências dos genomas, e havia um grupo de cerca de 16 genes no genoma humano. Quatro desses genes já tinham sido associados a transtornos psiquiátricos e comportamento. Mutações em torno ou dentro desses genes já tinham sido associadas a coisas como transtorno de déficit de atenção, por exemplo. Então eu estava com interesse de ver qual foi a história desses genes, e eu peguei cerca de 50 genomas, 50 espécies de vertebrados, e fui ver a posição desses genes. Então, o gene tem uma função no organismo, certo? Outro organismo tem um gene muito parecido com esse gene humano. Aí eu fui ver esse outro gene. E aí eu fui ver a posição deles. A função que o gene exerce, até onde a gente sabe, não precisa, não depende do gene estar localizado num certo cromossomo, numa certa posição do DNA. Então, poderia ser uma mistura aleatória de genes. Em princípio, hoje a gente sabe que não é bem assim. Mas, nesse caso, dá para assumir que sim. Não interessa se esse receptor de dopamina, que é o gene em questão, um dos genes em questão, estava no cromossomo 11, onde ele está, ou no 8, ou no 9, etc. Então, eu vi que esses genes estavam em sequência no genoma humano, lá no cromossomo 11. Aí, quando eu fui ver os genes mais próximos dele em sequência de DNA, eles também estavam numa posição assim. Mudava um pouquinho, às vezes davam
às vezes dá uma inversão, mas a posição deles era essa, e não há nada que leve a concluir que essa posição é importante funcionalmente. Pelo menos eu não encontrei nada a respeito. Então, por que, se esses genes não precisam estar numa posição similar, por que eles repetem essa posição similar nas outras espécies? Poderia dizer, o capricho do criador, o estilo dele foi esse. Mas também você pode dizer, não, isso é evidência do compartilhamento de ancestrais. Existiam outras espécies no passado, e essas espécies no passado se transformaram nessas espécies atuais. E pelas similaridades, né, que a gente chama de genes ortólogos, por exemplo, na morfologia a gente chama de homologia. Então, por essas são evidências de compartilhamento de ancestrais. E então, mais do que evidências de que o criador tem esse estilo de criação. Até porque, como eu disse, a posição exata dos genes não necessita, a função desses genes não necessita da posição exata deles ser essa, né, estar em proximidade um do lado do outro assim. Enfim, então a evidência não falta de compartilhamento de ancestrais, né? Tem outro caso também dos chimpanzés e dos humanos quanto a um cromossomo que se fundiu, né? Cromossomo 2. Então, o professor pode procurar, hoje tem o Google acadêmico, dá para procurar as evidências da evolução. Então eu não vou falar desse vídeo que eu não vi. Então ele está alegando que esse vídeo demonstra que o design inteligente não é apenas um complemento final da teoria darwinista, mas a sua premissa fundamental. Não é a premissa fundamental. As premissas fundamentais são: existe variação entre seres vivos, essa variação é herdável, e existem variações que têm mais sucesso em serem passadas adiante na reprodução, ou por promover a sobrevivência dos que as têm, do que outras. Essa ideia já dá essas premissas que são na verdade da seleção natural, já as consequências possíveis já levam a espécies novas se formarem a partir de uma única, por exemplo, se forem isoladas por uma barreira geográfica, o que tem muito exemplo disso. Então não é na premissa da teoria da evolução, não tem nada com design inteligente. Não é uma teoria não é uma teoria filosófica da teologia, da filosofia da religião, é uma teoria científica, ou seja, de uma ciência empírica. Não precisa de nenhuma premissa religiosa para funcionar. Enfim, sua premissa fundamental, espalhada discretamente todo edifício. A única parcela da teoria darwiniana que ainda tem defensores. Estes são os piores inimigos do darwinismo. Tá, vou passar para o próximo. É certamente um paradoxo que o inventor de uma explicação falsa para uma teoria pré-existente seja celebrado como criador dessa teoria. Porém, um paradoxo ainda é maior, que a premissa fundante da argumentação darwiniana seja repelida como uma negação mesmo do darwinismo. Cara, o professor, acho que o próprio professor nem sabe do que ele está falando mais aqui, está muito confuso esse papo. Puramente farsesco, no entanto, é o esforço geral para camuflar a ideologia genocida que está embutida na própria lógica interna da teoria da evolução. Que? Se você tem uma teoria que descreve como as espécies provavelmente surgiram, isso não tem nada a ver com o que você prescreve para a sociedade humana. Até o Richard Dawkins, que é o ateu famoso, né, que entende bastante teoria da evolução e tem livros ótimos de divulgação da evolução, diz que a pior sociedade que ele poderia imaginar é uma sociedade em que os princípios darwinistas são aplicados à convivência humana, né, em que os menos aptos devem perecer e os que os mais aptos devem viver. Isso seria um pesadelo fascista. E não, isso não está embutido na lógica interna da teoria. Que é isso, professor? A separação, a guilhotina de David Hume entre questões de fato e questões de valor, que aliás essa terminologia é do Kant, é uma coisa básica na filosofia, não é? Eu acho que para duvidar dessa dicotomia entre fato e valor, entre descrição e prescrição,
uma base argumentativa melhor do que essa aqui é necessária, certo? Então não, essa é uma afirmação falsa do professor, não está em nada genocida, está embutido na lógica interna da teoria da evolução. Quando os apologistas do cientista britânico admitem a contragosto que a evolução foi usada para legitimar o racismo e os assassinatos em massa, eles o fazem com a monstruosa hipocrisia. Olha, tem um livro aí de os biógrafos do Darwin que o título é Darwin's Sacred Cause, a causa sagrada de Darwin, que mostra como Darwin era ele veio de duas famílias pró-abolição da escravidão, para começar. E ele era anti-racismo, anti-escravidão dos negros. É claro que o Darwin seria contra genocídio, seria contra a solução final de Hitler. Isso aqui são tentativas de trazer dúvidas a uma teoria científica através da falácia do apelo e a emoção. É só isso que a gente está vendo aqui. E é isso que o professor está fazendo, está sendo falacioso. O darwinismo é genocida em si mesmo, desde a sua própria raiz. Falso. Ele não teve de ser deformado por discípulos infiéis para tornar-se algo que não era. Oi? Talvez o professor aqui está falando do islamismo. Eu já ouvi falar que o professor foi muçulmano por um tempo. Não sei. Leiam esses parágrafos de Charles Darwin e digam com honestidade se o racismo e a apologia ao genocídio tiveram de ser enxertados a posteriori na teoria inocente. Tem alguns registros do próprio diário do Darwin quando ele esteve no Brasil, por exemplo, lamentando a escravidão, falando de como era uma coisa abominável para ele testemunhar aquilo e que era absolutamente condenável que a humanidade ainda fizesse uma coisa dessa, se degradasse a esse ponto. Então o professor está aqui se engajando em ataques ad hominem, né, contra o cientista que começou a teoria, e nem foi sozinho, foi com Alfred Russel Wallace, para de novo tentar com isso, embora não haja conexão lógica, trazer dúvidas sobre a teoria da evolução. Mais uma falácia. Vamos ver o parágrafo. Em algum período futuro, não muito distante, se medido em séculos, as raças civilizadas do homem vão certamente exterminar e substituir as raças selvagens em todo o mundo. Então parece que o Darwin, na verdade, está falando de um futuro possível. Ele não falou em nenhum lugar aqui que ele tem medo que isso aconteça. Quer dizer, ele não falou em nenhum lugar que ele quer que isso aconteça. Que ele tinha medo que isso acontecesse, é óbvio, da história das famílias dele, né? Os dois avós dele, inclusive, já citado, os dois avós masculinos, eram abolicionistas. Ao mesmo tempo, os macacos antropomorfos serão, sem dúvida, exterminados. Ele está falando aqui do que a gente chama em inglês de apes. Ele está falando dos grandes primatas, dos chimpanzés, dos gorilas, etc. Ele está, novamente, o Darwin está expressando um medo de que essas espécies fascinantes de primatas, que são os nossos parentes mais próximos vivos, sejam exterminados. Não está falando que ele quer que isso aconteça. A distância entre o homem e seus parceiros inferiores será maior, pois mediará entre o homem num estado ainda mais civilizado, esperamos que o caucasiano, e algum macaco tão baixo quanto o babuíno, em vez de, como agora, entre o negro e o australiano e o gorila. Não. De novo, pegar citações e tirar de contexto é fácil. Isso pode ser feito, inclusive, com o professor Olavo. Como eu disse, enquanto tem essa parte aqui da citação, realmente está sugerindo o que o professor quer que alega que está sugerindo. Mas, de novo, eu recomendo a biografia Darwin's Sacred Cause, que há evidências abundantes de que o Darwin era contra a escravidão, contra o genocídio, contra o racismo. E então basta pesar entre uma citação aparentemente fora de contexto e as outras evidências, né? Vamos ser científicos com isso também, avaliar a vida do cientista. E de novo, repito, não que a vida do cientista seja relevante para a teoria. A teoria estaria aí mesmo se Darwin nunca tivesse nascido, né? Porque ela é uma consequência das evidências disponíveis no mundo, né? O mundo, quando lido, conta uma história de mudança de descendência com modificação das espécies, como o próprio Darwin falava. Imaginem, durante as eleições americanas, isso aqui é uma retórica que não interessa,
Tem mais, olhando o mundo de uma data muito não distante, que incontável número de raças inferiores será sido eliminado pelas raças civilizadas mais altas. Eu estou começando até a duvidar que essas citações são do Darwin mesmo, mas vamos assumir que são. De novo, não dependemos do cientista que iniciou a teoria para saber se a teoria está correta. E de novo, pessoas horríveis não são impedidas por sua iniquidade de falar coisas verdadeiras, né? Lógica. Para completar, eu vou passar, porque já vimos quais são os propósitos do professor com essas citações. Notem bem, não sou contra a hipótese evolucional, não é uma hipótese. É uma teoria bem estabelecida. Eu já discuti uma vez com um amigo meu que é matemático e físico. E depois que discutimos durante algumas horas, eu contei para ele de várias das evidências acumuladas da teoria da evolução. Ele falou, quer saber, existem teorias na física que não têm esse grau de corroboração das evidências. Algumas teorias da física, hipóteses que estão sendo discutidas hoje, não tem esse grau de corroboração que a teoria da evolução tem. A teoria da evolução é muito firme, muito firme. O que não quer dizer que não pode ser questionada? Pode, mas, de novo, em ciência, você só vai derrubar uma ideia se mostrar evidências de que outra ideia rival é mais correta, certo? Do que tenho observado até hoje, devo concluir que sou o único ser humano no meu círculo de relações próximas e distantes que não tem a menor ideia de se a evolução aconteceu ou não aconteceu. Então o professor está pagando diagnóstico aqui sobre o acontecimento da evolução. Não precisa, professor, tem muita evidência de que as espécies se modificaram. Começa a olhar os fósseis, por exemplo. Todo mundo tem alguma crença a respeito e parece disposto a matar e morrer por ela. Eu não. Eu faria igual Galileu, se fosse implantada uma ditadura fundamentalista cristã em que ser evolucionista é proibido, apoiar a teoria da evolução é proibido, eu mentiria que eu não acredito na evolução para salvar minha vida, sem nem pestanejar. No entanto, minha abstinência de opiniões a respeito de uma questão que considero insolúvel não me proíbe de notar a absurdidade das opiniões de quem tem alguma. Há muito tempo que já compreendi que os cientistas são ainda menos dignos de confiança do que os políticos, e os paradoxos da fama de Charles Darwin não fazem senão confirmá-lo. Aqui é a teoria da conspiração. Esse é o nome que tem esse raciocínio do professor Kerr. Duvide do que você vê. Duvide, mas até a dúvida há a forma irracional de fazer e a forma racional de fazer. Meus instintos malignos impelem-me a pegar os darwinistas pela goela e perguntar-lhes. Tá, uma pergunta do professor darwinistas, né? A gente que conhece, e entende e aprecia e crê na teoria da evolução. Por que tanta onda em torno de Charles Darwin? Porque ele foi um cientista muito rigoroso. Ele descobriu coisas como, por exemplo, fisiologia vegetal. Tem muitas descobertas dele ali. Ele fez experimentos com cracas, com pombos, já disse, com plantas, com minhocas. Ele coisas que acredito que na época dele eram consideradas indignas de um gentleman de lidar. Ele lidava por curiosidade, que é um traço de personalidade muito importante para um cientista. Então ele foi um ótimo cientista. Ele mudou a forma como nós compreendemos o ser humano, né? E a teoria dele veio a ser levemente modificada depois do descobrimento da genética, né? Então há motivos para admirar o Darwin, inclusive motivos para admirar ele como pessoa, por ter pensamento ético, ser contra a escravidão. Ele inventou o design inteligente. Já mostrei que é uma afirmação falsa do professor, que vocês odeiam, e a seleção natural, que vocês dizem que é falsa. Ninguém diz que é falsa. Nenhum biólogo no mainstream da biologia, nenhum biólogo que tenha doutorado, que faça pesquisa com seres vivos, vai alegar que a seleção natural é falsa. Acha para mim, com doutorado, que faz pesquisa, que publica, me mostra um biólogo assim. Por isso mesmo, pela falta de biólogos assim, né, pela falta de pessoas que trabalham com seres vivos e digam o que o professor quer que digam para atacar essa teoria científica,
É por isso que é necessário, às vezes, apelar para profissionais que não estudam isso, que não têm expertise nesse assunto, como certos químicos, né, de certas universidades, como a Unicamp, que não entendem nem de genética básica. Ele pregou abertamente o racismo no genocídio, de novo, altamente questionável. Na verdade, há uma abundância de evidências contra isso aqui, que vocês dizem abominar. Para celebrá-lo, vocês têm de criar do nada um personagem fictício que é ao contrário do que ele foi historicamente. Tá, se o professor Olavo duvida dos biógrafos que escreveram, eu vou até mostrar aqui o livro Darwin's Sacred Cause. Então que o professor enfrente as evidências históricas apresentadas por esse livro e mostre que são falsas, para defender essa ideia de que o Darwin era pró-genocídio e racista e pró outras coisas desse tipo. Então, não, professor, o senhor está, até prova em contrário, o senhor está totalmente enganado. E é por esse tipo de falta de rigor em fazer afirmações sobre teorias científicas como essa, que tem tanta gente no Brasil que não te respeita. Principalmente as pessoas que trabalham com esses assuntos, né? E as pessoas que estão na academia. E por isso mesmo que o senhor ataca tanto a academia, fala que todo mundo é corrupto, menos o senhor, né? Todo mundo está corrompido, todo mundo pensa mal, todo mundo acredita em falsidades, exceto eu, né? É uma grande megalomania intelectual. Então tá aí o livro Darwin's Sacred Cause. Eu poderia ler alguns trechos, mas eu vou deixar vocês mesmos só verem isso, para verem que se ainda estiverem acreditando que o professor está correto. Então, para encerrar, já mostrei alguns motivos pelos quais o professor Olavo de Carvalho não tem respeito de muita gente que está na ciência, que está fazendo pesquisa, né? Mas me surpreende porque ele é tão popular entre conservadores e a direita. Porque eu não sou conservador, eu não sou da direita, mas eu respeito a direita e o conservadorismo como posições que podem ser fundamentadas, podem ser bem argumentadas. E o que a gente viu aqui, né, foi um monte de aplicação de falácias, né, foi um monte de fiasco intelectual do professor Olavo. Então, o que eu diria para os amigos da direita e conservadores é: encontrem guru melhor. Quer recomendação? Roger Scruton, que eu já falei várias vezes dele, que eu andei lendo. Querem defesa de ideias como existência de Deus, né, contra os ateus? Eu sou ateu também. Leiam o Alvin Plantinga. Esse sim, um filósofo digno do nome. E eu defendi na internet, uma coisa que eu defendi nas redes sociais, e eu não vou arredar disso, é que o professor Olavo não é um filósofo. Primeiro, não é por não ter diploma, não, isso não interessa. É por causa desse tipo de comportamento intelectual falacioso, um monte de afirmações incorretas sobre uma teoria científica bem estabelecida, né? Um monte de ataques de pelanca à ciência, né? E não, isso aqui é só uma fração do que o professor Olavo faz. Ele já, se eu não me engano, ele já disse que a inércia é uma fantasia, uma coisa assim. Atacou Newton, atacou Einstein, atacou Darwin. Então tá todo mundo errado, todos os grandes intelectuais, principalmente da ciência, pelo visto, estão errados. O professor Olavo, que é um gênio, né, em todas essas áreas diferentes. Só que gênios não deveriam usar tantas falácias e afirmações patentemente falsas. E esse grau de descompromisso com consideração de evidências históricas e, né, das ciências naturais, etc. Então é por isso que é um dos motivos pelos quais eu penso que o professor Olavo é um pseudo-filósofo, é um falso filósofo. E o que na verdade ele faz é conhecido até na filosofia, e existe um livro sobre isso também, vou procurar aqui, que é do Harry Frankfurt. E eu vou só mostrar o título do livro para vocês saberem o que o Olavo faz. Bullshit. É isso que o professor Olavo faz.
Até a próxima. Um abraço.